Eu saí do interior do Ceará, sem casa, sem emprego, quase que escondida da minha família, para morar sozinha em Santa Catarina. Essa foi a melhor, porém mais difícil decisão que eu já tomei na minha vida. Oi, eu me chamo Noadia, tenho 29 anos. Eu resolvi criar esse canal como uma forma de documentar alguns processos que eu já passei na minha vida, os que eu vou enfrentar ainda e quem sabe nós não possamos ser amigas. E para o primeiro vídeo do canal, eu resolvi trazer um assunto que quem é próximo sempre me questiona e quem não me conhece pode se identificar um pouco com a minha história e quem sabe eu não te ajude na sua tomada de decisão. Bom, a minha história ela se inicia lá em 2018, 2019, quando eu estava próxima de terminar minha graduação. Eu sou formada em Química. Na época, eu não sabia muito bem o que fazer pós a faculdade e eu comecei a pensar em caminhos do que eu poderia trilhar pós-graduação. Então, foi quando eu resolvi estudar para concursos públicos, porque foi através dele que eu vi uma oportunidade de mudar de vida e também de cidade. Eu venho de uma cidade chamada Iguatu, lá no interior do Ceará, uma cidade muito bonita, bastante acolhedora, porém muito pequena para o tamanho dos meus sonhos. Então, em 2018, eu resolvi estudar para concursos públicos na área de segurança pública. Era uma área que eu super me identificava, também tinha amigos que trabalhavam na área, que me incentivavam também. Então, eu resolvi estudar e que todas as provas que fossem aparecer nesse percurso, eu iria fazer para poder ganhar experiência de prova. Então, em 2018, o primeiro concurso que apareceu foi a Polícia Militar de Santa Catarina. Mal sabia eu que isso ia dar um giro 360 graus na minha vida. Quando a prova apareceu, eu fui conversar com os meus pais, porque na época eu estava só terminando a graduação, eu não estava trabalhando, então eu não tinha como bancar os gastos dessa viagem. E graças a Deus, meus pais sempre me apoiaram muito, e eles falaram que eu podia ficar tranquila, que eles iriam pagar todas as minhas despesas. Então, em 2018, a primeira vez que eu vim para Santa Catarina, eu vim para a cidade de Chapecó. Quando eu cheguei em Chapecó, que eu fui fazer a prova, eu fiquei completamente apaixonada pelo lugar. É uma cidade completamente diferente, a educação das pessoas é outra, o clima era outro. Então, assim, eu me apaixonei e dali eu não queria mais sair. Infelizmente, né, eu tava com os meus dias ali contados, mas eu aproveitei muito para conhecer a cidade e eu pensei, cara, se eu não passar nessa prova, eu vou vir morar aqui. Então eu vou ter de Chapecó determinada a retornar. E eu teria que ter um plano muito bem estruturado, porque eu sabia que eu iria enfrentar várias dificuldades. E dentre essas dificuldades seria não ter um ponto de apoio, não ter família, não ter amigos, não ter nada que eu pudesse me apegar caso um dia desse alguma coisa errada. Então a ideia era terminar a graduação, conseguir um emprego, juntar uma boa grana para poder conseguir me manter os primeiros meses. Acontece que eu não estava esperando que em 2019 eu passaria por um momento histórico na vida de toda a humanidade, que era a pandemia. E para completar, um pouquinho antes da pandemia, eu entrei num relacionamento. Quando eu conheci o meu ex, na época, eu falei para ele que eu não poderia me envolver sério com ninguém, que eu não poderia entrar no relacionamento, porque eu estava com planos de me mudar. Quando eu contei para ele que eu estava com esses planos, ele super me deu apoio, falou que conhecia pessoas que fizeram a mesma coisa, vieram morar para cá e que tinha dado super certo, e que ele me apoiaria, inclusive viria comigo. Então, foi ali que eu vi uma oportunidade de vir, não vir sozinha, e eu resolvi esperar ele acabar a graduação. Na época que a gente se conheceu, ele estava perto de terminar, faltava alguns semestres, e seria o tempo que eu levaria para arranjar um emprego, juntar uma grana, então unir o útil ao agradável. Só que aí várias coisas aconteceram nesse meio tempo, dentre elas a pandemia, e não consegui o emprego no tempo que eu esperava conseguir. É importante também dizer que o meu relacionamento ele era à distância, porque quando eu conheci o meu ex, ele estava se mudando para a capital para terminar a graduação dele. Então, 2020 a pandemia acabou e aí eu consegui de fato arranjar o emprego que eu precisava para poder juntar aquela grana. Só que assim, eu tenho que dizer que foi um período para mim muito complicado, porque eu estava insatisfeita, era pós-pandemia, a cabeça de todo mundo ficou mexida, eu não vi a hora me mudar, só que eu precisava esperar ele terminar a graduação dele e eu precisava ter o dinheiro suficiente para poder fazer com que essa mudança acontecesse.
Então, nisso eu fui adoecendo, eu fui ficando mal, eu tava numa cidade que não me dava perspectiva de crescimento, eu tava num emprego que eu trabalhava muito, mas também não recebia muito, não me dava perspectiva também de aumentar de cargo, de salário, tava num relacionamento à distância e isso foi me adoecendo ao ponto de eu emagrecer. De 54 quilos, eu fiquei pesando 42 quilos. Então, assim, foi um processo bem difícil. No meio desse tempo, rolou muita coisa. Então, eu fui empurrando aquela situação com a barriga até que chegou em 2022 e o meu namorado começou a mudar de ideia porque ele estava terminando a graduação, mas já tinha conseguido emprego na área dele, estava se estabilizando lá na capital. E aí ele ficou com medo de perder tudo que ele tinha conquistado para recomeçar num lugar do zero. E aí foi que eu me vi completamente perdida, porque e os planos que a gente tinha feito? Então, eu precisei recalcular a rota e eu já estava muito satisfeita, já estava muito adoecida. Foi quando a gente, em abril de 2022, a gente terminou. E ali eu decidi que eu precisava tomar as rédeas da minha vida e fazer aquilo acontecer. Foi quando eu comecei de fato a planejar essa mudança. Não só falar, né? Vou me mudar. Não, o que que eu preciso fazer para essa mudança acontecer? Então, a gente terminou ali por abril e eu fiquei 3 meses procurando, 3 não, uns 4 meses por aí, procurando a cidade que eu queria me mudar. Porque eu voltei apaixonada lá de Chapecó, só que na época que eu fui pra lá, tava no inverno, a cidade fazia temperaturas negativas, eu sabia que isso eu não iria me acostumar nunca. Então eu resolvi procurar lugares mais pelo litoral ou cidades mais com clima ameno, vamos dizer assim. E eu comecei a pesquisar as cidades, mas só que nada me chamava a atenção. Até que um belo dia estava eu assistindo Reels no Instagram, rolando a tela, quando de repente aparece um Reels de uma página daqui de Itajaí, era o Bico do Papagaio. Para quem conhece aqui a região sabe que é um lugar lindo. E ali foi amor à primeira vista. Então eu segui a página, eu comecei a consumir todo o conteúdo da página, eu interagia nas enquetes, eu comentava nos posts, eu falava com pessoas e aquilo foi só me dando mais vontade de me mudar para cá. Então, depois de 4 meses eu falei, é aqui mesmo que eu vou morar. E aí, em agosto de 2022, eu comprei minha passagem, sem falar para os meus pais, sem falar para ninguém. A única pessoa que sabia na época era a minha irmã. Então, eu comprei a passagem para fevereiro de 2023. E aí, por que que eu não contei para os meus pais que eu tinha comprado a minha passagem, que eu realmente tinha decidido ir embora? Porque nesse período, entre agosto a 2023, eu precisava procurar emprego e procurar casa. Porque se eu sabia que se eu chegasse para os meus pais e contasse que eu ia me mudar sem ter casa, sem ter emprego, eles jamais iriam permitir. Só que nem tudo sai como a gente planeja, né? Eu fiquei de agosto até dezembro procurando casa, procurando emprego, só que essas coisas se tornam muito mais difíceis quando você não está no local. Como que você vai alugar uma casa sem nunca ter entrado? Como você vai conseguir um emprego sem conseguir fazer entrevista? Tudo bem, tem entrevistas online, mas eu acho muito mais complicado. Eu prefiro estar ali presencialmente, porque eu consigo ser muito mais desenvolta. Então, eu não deixei que essas coisas, apesar de muito assustadoras, me abalassem. Eu sabia que depois que eu chegasse aqui, as coisas se tornariam muito mais fáceis. E eu tentei passar essa segurança para os meus pais. Então, em dezembro, ali no Natal, estava todo mundo reunido e eu falei: mãe, pai, esse é o último final de ano que eu passo com vocês, estou indo embora. Como vocês podem imaginar, foi aquele auê, minha mãe começou a chorar. Só que graças a Deus, como eu falei lá no início do vídeo, graças a Deus os meus pais sempre me apoiaram muito e eles confiavam no meu potencial e me incentivaram realmente a vir. Lógico, todo mundo estava preocupado, é uma mudança muito grande, é um choque de cultura muito grande. Eu percebi isso quando eu cheguei aqui, mas como diz aquela frase, só quem se arrisca merece viver o extraordinário, né? E eu confiava muito
no meu Deus, eu confiava muito no processo, eu confiava muito em mim, eu sabia que eu nasci para ser grande e que não seriam essas coisas que iriam me abalar. Até hoje eu lembro o desespero que eu estava sentindo quando eu entrei naquele avião para vir para cá. Eu não sabia o que me esperava, eu não sabia se eu iria conseguir de primeira, eu não sabia quais as dificuldades eu enfrentaria de fato, eu só tinha uma breve noção, mas eu não deixei que as circunstâncias determinassem a minha vida. Eu resolvi enfrentar a vida, criar coragem de onde eu não tinha. Todo mundo sempre me fala assim: "Ah, você é muito louca, você é muito corajosa". Gente, a gente só descobre que a gente é corajosa quando a gente realmente precisa ser. E essa foi a decisão mais difícil, porém a melhor. Porque hoje eu tenho uma vida estável, eu tenho um emprego da hora, eu consigo viajar, eu consigo ajudar a minha família. Eu tenho uma vida que eu sempre quis ter, lógico, ainda estou no processo, tenho muitas coisas a serem conquistadas, mas tudo isso eu tenho porque eu não deixei o medo me paralisar. E essa mensagem aqui fica hoje para você. Se você tem algum sonho que está dentro do seu coração e ele te dá medo, é porque você está no caminho certo. Então, eu espero que a minha história tenha te ajudado a tomar alguma decisão, a fazer um planejamento. Eu não te aconselho fazer assim como eu, vim meio que no susto, assim, sem ter nada preparado. Mas às vezes a gente vai precisar ter um ato de fé. Às vezes a gente vai precisar pôr o pé e o Senhor vai colocar o chão. Você quer saber como eu consegui casa, como eu consegui emprego, como eu tenho a vida que eu tenho hoje? Então, clica no gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho para as próximas temporadas. Tchau!